Bom dia, meus irmãos aqui presentes e que estão em casa também. Desde já agradeço essa oportunidade de poder estar falando com os irmãos aqui presentes e que estão em suas casas. E falar sobre o conflito de Israel e Palestina é algo muito intrigante. Porque quando você procura entender esses fatos, você pode pesquisar na Wikipédia, você pode ter vários dados, você pode ter tido isso na faculdade ou até mesmo no colégio, estudando a respeito disso. Porém, quando eu recebi esse convite de poder falar sobre esse conflito, eu tive um desejo de procurar uma realidade nesse conflito de quem mora, de quem convive no Oriente Médio. Então pode ser que eu venha te dar um dado que a Wikipédia não passou ou que outras pessoas não passaram, porque viver no Ocidente é diferente de viver no Oriente. Então a tendência das pressões, elas são diferentes. Então, no início, ali no slide, eu coloquei conflito entre palestinos e israelenses, rumos perigosos. Aí na introdução, nós vamos falar sobre o contexto, o motivo e o desdobramento escatológico. Pois é, o conflito entre Palestina e Israel será um grande trampolim para o surgimento do grande líder mundial, o qual nós temos a consciência que é o anticristo. Então, o primeiro contexto, se você olhar o mapa à esquerda, à minha esquerda, né? Você vai ver que quando o Império Otomano caiu em 1922, o Império Britânico tinha um posicionamento na Palestina bem significante. Aí à direita você vai ver um mapa onde você tem a divisão da Palestina, mas também você vai ver que durante a Guerra dos 6 Dias, isso é um motivo, mas ainda nós estamos no contexto, você vai ver que a ONU estabeleceu parte da Jerusalém Ocidental para Israel e Jerusalém Oriental para os palestinos. Então, quando os ingleses, eles levaram um documento para as Nações Unidas, falando da existência de Israel, aí vai ver um motivo, porque esses judeus, o qual chamavam de judeus Askenazi são judeus europeus ou judeus alemães. Eles não tinham lugar para ir. Então, o chanceler brasileiro Oswaldo de Aranha, em 1948, ele simplesmente, num consenso, porque havia uma divisão entre os árabes, os israelenses, e a votação ficou empatado. Alguém tinha que desempatar. Alguém tinha que simplesmente dizer, não, Israel existe. Ou, não, vai ficar do jeito que está. Os palestinos, os árabes estariam lá. Porque o Egito controlava um pouco aquela região de Gaza e a região ali da Cisjordânia. Porém, Oswaldo de Aranha, ele faz o quê? O voto Minerva. O final, ele decreta que Israel
existe. Israel é uma nação. E uma curiosidade é que quando Israel passou a ser uma nação, em Ezequiel o profeta diz que pode uma nação nascer em um dia, 2 varas se tornarão uma vara só. Ou seja, aquela tribo passou a ser conhecida como uma nação. E então o presidente de Israel, a pessoa que então estava nessa luta, tinha que ter uma bandeira para passar para as nações. E eles não tinham. Então eles pegaram um chale de oração, que é um talit, e simplesmente conectou com uma bandeira. Ou seja, a bandeira de Israel hoje, a pessoa, o judeu que olha para a bandeira vai lembrar do quê? Do talit, que simbolizava em números, que quando o homem está com Deus, ele tem que lembrar de onde ele saiu, que é do Egito. Então, começou as conexões proféticas em Israel a partir dele ser reconhecido como nação. Então, surge o descontentamento dos países árabes, os atores que a qual irão iniciar uma fabricação de um ódio. Porque quando Israel passa a ser uma nação e passa a entrar no mapa que a ONU estabeleceu, vou botar aqui, ó, veja, você tem um Império Mandato de 1922, depois você vê um mapa que a ONU estabeleceu, Jerusalém, a parte de Tel Aviv, Jerusalém para os judeus e a parte da Cisjordânia, de Gaza para os palestinos. Os árabes não aceitaram, então surge um homem chamado Nasser, um populista egípcio, que vai influenciar 9 países árabes para entrar e tirar o povo de Israel da região, do território estabelecido. Então as inteligências israelenses vão descobrir isso e vai o quê? Disparar um golpe, um ataque, que durou quantos dias? 6 dias. Isso foi em 1967, o qual conhecemos da Guerra de 6 dias. Então Israel, ele simplesmente assumiu Gaza, assumiu a península, assumiu Cisjordânia e tirou parte dos árabes daquela religião. Alguns estudiosos vão dizer que o grupo palestinos, na verdade, são pequenas pessoas ligadas à Jordânia, que não foi com outros árabes, eles permaneceram naquela região. Então, falado o contexto e o motivo, aí eu quero trazer um dado novo para os irmãos. E talvez nós não vamos nos encontrar isso na Wikipédia ou até mesmo nas informações acadêmicas. Esse homem é o Sheikh Shaheen. Ele é visto como traidor no movimento da Palestina. Ele é visto como um dos integrantes da inteligência do Mossad em Israel. Mas ele é árabe, residente na Arábia Saudita, e ele diz que existe uma pressão psicológica entre os países árabes, em que se você disser alguma coisa contra o movimento, contra o conflito, na verdade, o que é esse conflito, eles simplesmente são apagados ou até mesmo são ameaçados a não falar a verdade. Porém, ele, sendo entrevistado por uma TV Arabia, ele vai dar 3 informações primordiais para você entender essa questão desse conflito.
O que de fato é esse conflito? A primeira coisa, ele vai dizer o seguinte, que os palestinos não são árabes. Os palestinos, eles são uma miscigenação, uma mistura de povos. Nem eles sabem, nem os palestinos sabem de onde são as suas origens. Ele vai dizer que esses palestinos, eles são uma miscigenação de turcos, Tchecoslováquia, babilônicos. Eles não têm uma definição certa, eles não são árabes. E eu quero dizer para os irmãos aqui presentes, ou que estão em sua casa, que nós temos que separar o que é civis, que é um povo, e o que são o que? Militância, o que são os poderes políticos. Porque ele vai dizer que as autoridades palestinas, elas têm o desejo, junto com o Irã e a Turquia, de derrubar a família real da Arábia Saudita para tomar conta de Meca e de Medina e assim tomar Jerusalém por inteiro para ressuscitar o Império Otomano. Isso, ele falando, foi uma traição desse povo. Mas quem fomentou, quem fabricou o ódio entre árabes e israelenses foi o populista Nasser e depois o Sadat, que também procurou em 1972 invadir Jerusalém de novo, chamada Guerra do Yom Kippur. Porém, eles perderam. Então, segundo o Sheikh, esse conflito, esse ódio foi fabricado por esses homens que não existem mais e que eles foram tão humilhados por Israel que eles procuram ter uma bandeira, e essa bandeira são os palestinos. Eles transformaram os palestinos como uma moeda de troca para tentar tomar Jerusalém usando os palestinos. E de que maneira eles vão usar isso? Falando que Israel e os árabes têm um ódio em comum. Mas na verdade ele diz que em nenhum momento o árabe, os países ali do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, tem esse ódio. A Argélia, esses países árabes não têm ódio de Israel, e nem Israel tem ódio desses países. O que acontece é que essa fabricação, essa sedução, essa forma de dizer que existe conflito, é na verdade uma tentativa de querer dominar uma terra que não lhes pertence. E ele diz ainda mais, que no Império Romano, o imperador Adriano colocou o nome da região palestina como Ilha Capitolina. Depois, quando os gregos tinham ali o poder, eles colocaram Palestina. Mas depois veio os árabes, no Império Otomano, e colocou o nome daquele lugar de Al-Quds, que significa sagrado. Mas ele diz que, na verdade, Al-Quds nunca esteve naquela região de Jerusalém. Al-Quds sempre esteve na Arábia Saudita. E que Al-Aqsa, que está no monte do templo, não existia em Jerusalém, mas sim na Arábia Saudita, que era depois de ficar em Medina. Então dizer que Jerusalém pertence, tem que ser dividida, e ele disse, é tão absurdo, que é como se alguém chegasse e dissesse, vamos dividir o Vaticano. O Vaticano, uma parte para os países e outras para os religiosos. Vamos dividir a Arábia Saudita, Meca, uma parte para os sunitas e outros para os xiitas.
Ele diz que não existe isso, é impossível dividir a Arábia Saudita, é impossível dividir Vaticano, então é impossível dividir Jerusalém. Quem construiu Jerusalém foram os judeus. Mas por que esse conflito? Porque eles, os árabes, ficaram tão humilhados pela derrota, eles usam então um grupo que não tem nem origem, não sabe nem de onde vieram, para ser uma moeda de troca. A questão toda, depois que ele estava dizendo essas coisas, caiu uma ficha, principalmente para mim. Porque quem mora no Ocidente, como nós, e eles moram ali no Oriente, conhecem todas as coisas, no presente momento desse conflito, o que aconteceu com Israel, com os palestinos? Essa fabricação do ódio, esse desejo de destruição, não está no coração dos civis palestinos, mas sim nas autoridades que assim os exercem. Hoje, a faixa de Gaza é dominada pelo Hamas, que surgiu em 1987. E na Cisjordânia, o Fatah, que é uma organização terrorista. E em 1982 surgiu um grupo chamado Hezbollah, que fica ao norte de Israel. Então, esses grupos terrorísticos, que se transformaram em uma política dentro dos territórios, passou então a dar continuidade ao legado dessa fabricação, dessa formação, dessa coalização que os egípcios, na pessoa de Nasser, o Sadat, incrementaram. Então, qual é a pregação do Hamas e do Fatah? É que Israel, os judeus, têm que morrer, eles têm que sair e ir para o mar. E de que maneira eles vão induzir a comunidade internacional para que as sanções cheguem contra Israel? Eles atacam e se escondem em colégios, se escondem em hospitais, se escondem em creches. Quando Israel age contra eles, infelizmente, os civis palestinos são feridos, eles pegam essas pessoas que são feridas e passa para a comunidade internacional que quem é o vilão é quem? Israel. Então esse ódio começa a crescer de uma tal forma, principalmente no Ocidente, onde tem muitos iranianos, que são persas, muitos árabes contra Israel, e isso acontece. Agora, como ele disse essas palavras, acho que não foi não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois dessa fabricação do ódio, o próximo slide que vai passar, eu vou estar aqui comentando, é o desdobramento escatológico. O que vai acontecer? O que isso serve para uma unificação mundial? Acho que... tá, vou voltar aqui. Isso. Olha só que coisa maravilhosa aí. Aí você vê o período da igreja, aonde nós estamos, aonde a igreja está inserida. Mas para você entender toda essa questão, eu convido você a visualizar essa estátua, porque o conflito entre Israel e Palestina, essa fabricação, ela vai estar inserida na parte das pernas dessa estátua. Mas eu quero explicar a você o seguinte, que quando você olha para essa estátua, você vai ver Daniel capítulo 2, a partir do verso 31, Daniel capítulo 7, a partir do verso 4, você vai ver
Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, do verso 9 ao 11. Você vai ver Mateus capítulo 24, do versículo 1, e Mateus capítulo 24, versículo 15, e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora eu vou explicar de que maneira você vê isso tudo. Porque Daniel capítulo 2, essa estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. E o profeta Daniel, ele vai identificar, interpretar o sonho. Com essa interpretação, ele foi honrado no Egito e passou a ser um governante ali na Babilônia, na verdade. Então ele vai dizer que a cabeça de ouro é a Babilônia. A questão dos braços e do peito de prata é o Medos e Persas. O ventre, ali, o cobre, é o Império Grego. E as pernas de ferro é o Império Romano. No sonho, a pedra vinha e dava nos pés da estátua. Os pés que são mistura de barro com ferro. Daniel capítulo 7 vai dizer, ele vai sonhar com 4 animais. O primeiro animal é o leão, que tem asas, que é a cabeça de ouro, que é a Babilônia. O segundo animal é o urso, que é o braço e o peito de prata, que é o Medos e Persas. O leopardo é o cobre, é a Grécia. Mas ali, as pernas de ferro, é o 4º animal, o qual é espantoso, que tem 4 cabeças e 7 chifres. Nas pernas ali, o 4º animal, que tem 4 cabeças, somando com o do urso, o do leopardo e do leão, vai dar 7 cabeças. Então você vai ter 7 impérios. Você vai ter o Império Grego, o Império Persa, o Império Babilônico, você vai ter o Império Romano, mas eu queria acrescentar o Império Otomano. Por quê? Porque em 1922 o Império Romano caiu. Na verdade não, 476 depois de Cristo, o Império Romano caiu e surge o que? O Império Otomano. Então, na perna esquerda da estátua simboliza o que? A Europa Ocidental. E a perna direita da estátua é o Império do Oriente. Então, se o Império Otomano entra depois da queda do Império Romano, logo você vai ver ali o que? 2 impérios, somando com o Império Grego, 3, com o Império Medo e Persa, 4, e o Império Babilônico, 5. E os pés, o que representa os pés? Então, a igreja, ela está inserida nesses pés. Então você vai entender o que? O que representa o império desses pés? Não nos dedos, mas só na parte dos pés ali. Representa o sistema global tecnocrata, ligado às Nações Unidas, à União Europeia. Nós estamos inseridos nos pés dessa estátua que representa a globalização. Representa o que? O grande avanço da ciência, o reconhecimento facial, a inteligência artificial. Eu não sei se os irmãos sabem que a partir do ano que vem, o Brasil vai testar a criptomoeda digital. Já existe em Israel essa moeda, criptomoeda, estão testando. Nos Estados Unidos também no final do ano vai testar. Então, esse N situações tecnológicas,
os tecnocratas, homens que têm o poder das estatais mundiais, eles que fomentam as leis, as Nações Unidas que comanda todo o processo de ordem e de leis, esse sistema é os pés. O conflito palestino-israelense, ele começa no início dos pés e vai ter o desdobramento até nos 10 dedos, o que representa o quê? Os 10 chifres do último animal que Daniel viu. Que nos 10 chifres subirá um chifre pequeno, ou seja, nos 10 dedos vai surgir o quê? Um outro império, o qual será de um homem que nós conhecemos que é o anticristo. Então, se nós voltarmos a essa imagem, então nós vamos ter o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, nós vamos ter o Império Romano, depois 476 da sua queda, surge o Império Otomano, que caiu em 1922, temos 5 impérios. O 6º império, na qual nós estamos presenciando, é esse globalismo, essa unificação. E o 7º império será o quê? O anticristo que estará surgindo no meio desses 10 dedos. Aí eu falei assim, continuando nesse processo, então o conflito entre Israel e Palestina será o trampolim para que surja esses 10 dedos, esses 10 reinos, para que o anticristo seja intitulado o quê? O homem da paz. Então, como ele vai fazer isso? Em Daniel capítulo 9, a partir do verso 27, ele vai dizer que esse líder vai fazer aliança com muitos. E nós estamos presenciando o acordo chamado o acordo dos séculos. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Acordo de Abraão, acordos diplomáticos. Israel conseguiu acordos diplomáticos com o Sudão, Emirados Árabes Unidos. Mas o Catar, que é o Banco Mundial Islâmico, ainda não se dobrou esse acordo. A Arábia Saudita ainda não se dobrou a esse acordo. O dia que Israel reconhecer que o Estado palestino tem que existir, então vai acontecer o quê? Uma conversa diplomática entre esses governantes e um acordo será firmado de 7 anos. E interessante que isso não está longe de acontecer. Porque hoje em Israel, o governo é de coalizão. Israel hoje tem um governo tanto da direita e quanto da esquerda juntos. Mas daqui a 2 anos, Yair Lapid, que é um repórter que se candidatou e que venceu, na verdade, conseguiu formar governo, que é lá a visão parlamentar, ele vai governar Israel. E se nós, que somos a igreja, estamos inseridos nos pés da estátua, se nós começarmos a visualizar essas autoridades descendo ao Egito, que o Egito está mediando essa conversa, e se nós olharmos, e se nós observarmos essas autoridades chegando a um acordo primeiro diplomático. Aconteceu na França o Pacto de Oslo. O que seria isso? Yitzhak Rabin junto com Yasser Arafat, eles assinaram um acordo de que Israel reconhecia a OLP, Organização da Liberdade Palestina, e a OLP reconhecia o Estado de Israel. Diplomáticos,
se eles concordarem reafirmar a existência de 2 estados, então abrirá o que? Um caminho para a questão das terras. Então, acontecendo isso, Israel reconhecendo que a Cisjordânia, que a Jerusalém Oriental é dos palestinos, o que vai acontecer? Um acordo será firmado de 7 anos. Então haverá o que? Paz com muitos. Quem são esses muitos? São os árabes. A Síria fará parte dessa paz com Israel. O Líbano fará parte dessa paz com Israel. O Iraque. Então você vai ter a Síria, que é estratégica para uma invasão em Israel, e tanto o Egito, a parte sul, ali do canal do Suez, também vai ter, já é uma realidade de paz. Então, em Ezequiel 38, vai se confirmar nesse acordo de paz. Por quê? Porque Jesus, o que diz a palavra do Senhor? Eis que suscito Gog da terra de Magog, e suscitarei no coração dele, para que desça pela Síria, pelo vale do Jordão, e invada quem? Jerusalém, aonde não haverá portas e nem trancas. O que isso significa? Que não haverá fronteiras, barreiras. O acordo de paz vai possibilitar Síria, Líbano, 10 países árabes, a não ter nenhuma restrição com Israel, nem Israel uma restrição com os países. Então vai surgir uma nova configuração no Oriente Médio, o qual está lá nos 10 dedos. O que? Uma nova ordem, um novo bloco econômico no Oriente Médio. E quando isso acontecer, algo importante vai surgir. É essa fala desse homem, Sheikh Haim. Ele disse que Jerusalém nunca foi ao Quds e a Al-Aqsa nunca existiu no monte do templo. Então, essa ideia vai ressoar aonde? Nesse sistema de paz dos países árabes. Eles vão reconhecer que o monte do templo pertence a quem? A Israel. Porque hoje quem controla, quem administra o monte do templo é a Jordânia. Mas esse mandato está acabando e vai passar para quem? Para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita vai passar para quem quando tiver o acordo de paz? Para o Sinédrio. E o Sinédrio já tem levitas, roupas sacerdotais, já estão ensaiando como serão feitos os sacrifícios, a maquete do templo já está pronta, e quando existir essa paz, então o monte do templo vai ser passado para Jerusalém, para o Sinédrio. Então eles vão reconstruir o 3º templo. Aí você vai entender comigo aqui o seguinte, que a pessoa que vai introduzir toda essa paz, o templo é esse chifre pequeno que nasce na visão de Daniel, é aquele que está entre os 10 dedos da nação, é aquele que em Apocalipse o João diz, Apocalipse capítulo 17, do verso 9 ao verso 11, ele vai dizer que as 7 cabeças são os 7 reinos. Vamos lá? Veja. Você vai olhar aqui, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, do verso 4, agora você está visualizando Apocalipse. Então ele vai dizer que os 7 reinos, que é babilônico, persas, gregos, romanos, otomanos, o sistema globalista e o anticristo, que é um homem que introduzirá esse império, 7 impérios, 7 cabeças. Ele vai dizer que 5 caíram e 1 existe. Vamos ver qual império que caiu?
Império Otomano, 1, Império Romano, 2, Terceiro Império Grego, Quarto Império Persas e o Quinto Império, o que? A Babilônia. 5 caiu e 1 existe. O que existe hoje, o que nós estamos presenciando hoje, é a globalização tecnocrata. São medidas que estão sendo feitas para uma forma de você identificar o que é uma unificação. Não existe caminho, um caminho que leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar essa frase? O importante é você ter Deus. A mensagem de unificação, o acordo de Abraão, que começou religiosamente, também vai se desdobrar politicamente, que vai ser através desse homem. Então, nós estamos inseridos nesse 6º reino, e no 7º reino é o anticristo. Então, 5 caíram e 1 existe. E o que vier, dure por uma semana. Então, virá o fim. Então, nós estamos próximos a ver esse acordo de paz e a reconstrução do terceiro templo, que vai dar fim a uma fabricação, uma invenção, lá atrás, em 1967, com Nasser, e depois em 1972 com Sadat, um ódio que não existe entre os países Israel e árabe, mas que fomentou, que deu legado, que deixou legado, e o Hamas e os Hezbollah, que assumiram isso, eles vão conseguir na comunidade internacional uma reconstrução de 2 estados. E quando isso acontecer, quando nós que somos a igreja do Senhor, você que está inserido nas reportagens, quando você vê as autoridades israelenses junto com as autoridades palestinas sentando à mesa, assinando o acordo primeiro diplomático, reconhecendo o pacto de Oslo, segundo a questão das terras, então você vai ver o Catar, que é um país totalmente islâmico, que dá dinheiro a muitas organizações terrorísticas, fazer o acordo de paz com Israel, a Síria, então vai ser um efeito dominó, vai ser 10 países árabes junto com Israel. Então, quando tudo começar a desenrolar, pode ter a certeza, o Senhor Jesus está voltando. A pergunta é, isso não vou entrar nessa questão, a igreja vai passar, vai ficar um tempo, depois sobe. O que eu quero falar aos irmãos aqui presentes, que estão em nossas casas, é que o tempo de pregar o evangelho é agora. Não é a campanha que nós estamos falando sobre missões estaduais? Fale por onde for. A oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Porque ao nosso redor, as coisas estão se encaminhando para o desfecho desse sistema. Olhe bem para essa estátua. Essa é a imagem da besta. Essa é a imagem que será intitulada mundialmente. E toda pessoa que vai querer dizer contra será preso e morto. Nós que somos a igreja do Senhor temos que nos preparar para dias difíceis. Não é para você ter medo, não é para você ficar desesperado, mas é para que você tenha o seu coração a certeza que você está combatendo o bom combate, vai guardar a sua fé, e quando Jesus vier nas nuvens do céu, nós estaremos com Ele. Para os irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo, prepara,
Se você não tem uma vida de oração, ore, leia a palavra, mas não perca nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Essa é o link a qual faz parte da bibliografia de onde eu tirei o estudo. Quero terminar orando com os irmãos e dizer que não é um grande período de avivamento que nós estamos presenciando. Muitos vão dizer, não, vai haver grande avivamento. Não, vai ser o período da apostasia. O que é apostasia? Abandono dos ensinos, o abandono da doutrina. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que o homem da iniquidade, que é iniquidade em grego, o anomos, não a lei, não o ensino, há de surgir e vai sentar no trono, Mateus capítulo 24, verso 15, para colocar o reino do anticristo, o reino mundial, mas apenas por pouco tempo, irmãos, porque Jesus virá nas nuvens do céu e vai restaurar a nossa vida e vai mostrar para o mundo quem Ele é, e todos saberão que Deus é o Deus poderoso, o Deus dos exércitos, e Ele tem um rei, tem um Messias e tem um verdadeiro governante, que é Jesus. Amém?